Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, vamos lá, módulo 5, ação penal. É um módulo, turma, esse que você também vai encontrar em processo penal. Porque a ação penal, ela tem dispositivos tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal. Eu vou tentar o máximo possível puxar os dispositivos que falam também do Código de Processo Penal, mas nosso enfoque é principalmente o Código Penal. Então esse assunto provavelmente o professor de processo penal vai repetir. De qualquer forma você já está sabendo, já vai aqui comigo, já vai no embalo e aí vai. Depois desse módulo, que não vai ser um módulo muito grande, como foi os outros, tanto o primeiro como o quarto, aliás, tanto o segundo como o quarto foram módulos grandes, é um módulo mais rápido, a gente passa depois para a extinção de punibilidade e aí a gente começa os crimes em espécie e veremos os principais crimes da parte especial do Código Penal. Vamos que vamos, galera, vai dar tudo certo, com muita fé, muito amor do coração. Turma, livros continuam mesmo, certo? Se você quiser continuar estudando, eu sugiro que você resolva bastante questões e livros vai depender do concurso que você queira prestar. Se você realmente sente necessidade de estudar esse assunto por um livro, o livro do Kleber Masson, o livro Kleber Masson ou André Stefan, eles são livros muito bons. São livros que dá para você, não são livros tão grandes e são livros esquematizados, que dá para você memorizar os assuntos. De qualquer forma, pessoal, assistam às aulas, leiam resumos lógicos confiáveis e procurem resolver o máximo de questões possíveis, porque como vocês estão vendo, as questões se repetem. Dá para a gente resolver várias questões, as questões se repetem demais. Então é isso que você precisa saber, principalmente se você quer utilizar esse curso só para uma primeira fase. Se não cai penal na segunda fase, aí é que você tem que se dedicar mais a resolver questões. E tem várias ferramentas aí para resolver várias questões. Então vamos lá, a gente começa falando de ação penal. E turma, a gente começa então com um conceito. Professor, o que é ação penal? Turma, você sabe que o Código Penal ele tipifica crimes. Não só o Código Penal. O Código Penal e legislações especiais, legislações extravagantes, tipificam crimes. Homicídio, aborto, infanticídio, lesão corporal, todos esses são crimes. Agora você sabe também que a Constituição garante a todo aquele em processo judicial ou administrativo o contraditório ou a ampla defesa, ou não, e a ampla defesa. Então a Constituição, ela garante a todos aqueles em processo judicial e administrativo o contraditório e a ampla defesa. De forma que, se eu sou suspeito de ter praticado um crime, tem que, antes de dizer se eu sou culpado ou sou inocente, tem que me garantir o contraditório e a ampla defesa. E o contraditório e a ampla defesa, ele é feito por meio de um processo. No caso do processo penal, por um processo judicial. Então, a ação penal vem ser exatamente o instrumento, e a ação penal ela serve como instrumento, é um instrumento para a aplicação do direito material. Ou seja, é um instrumento que o Estado juiz tem para dizer se alguém é inocente ou se alguém é culpado por alguma infração penal. Então a ação penal é um instrumento que o Estado juiz, que o Estado tem para dizer se alguém é condenado ou deve ser condenado, se alguém é culpado ou se alguém é inocente de determinadas infrações penais. E aí a gente tem algumas características dessa ação penal. E essas características é que representam um direito autônomo. E o que é que significa dizer que a ação penal é um direito autônomo? Significa que o titular da ação penal tem direito de ingressar com a ação penal independentemente do resultado do processo. Como assim, professor? Não entendi. Dizer que a ação penal é um direito autônomo significa que é um direito que pode ser exercido independentemente do resultado do processo. Como assim? A gente vai ver que a regra é que os crimes são de ação penal pública. Isso significa que é o Ministério Público o titular da ação penal. É o Ministério Público que vai processar, vai entrar com a petição inicial, que a gente chama de denúncia, vai processar os indivíduos suspeitos de cometerem determinados crimes. O Ministério Público, como titular da ação penal pública, ele tem direito à ação penal independentemente do resultado do processo. Ou seja, mesmo que o Ministério Público me acuse de roubo e o juiz me absolva de roubo,
o Ministério Público utilizou o direito dele de ação penal. Então veja, dizer que a ação penal tem é um direito autônomo significa que é um direito que pode ser exercido independentemente do juiz, no final do processo, dizer que você tem razão ou dizer que você não tem razão. É um direito que independe então do resultado do processo. Perfeito. É um direito subjetivo. Dizer que é um direito subjetivo significa que é um direito que pode ser utilizado pelo titular da ação penal. Já vimos, e vou ver isso, vou aprofundar, que o titular das ações penais públicas é o Ministério Público e o titular das ações penais privadas, regra, é o ofendido. Então é um direito subjetivo do titular da ação penal. É um direito subjetivo do titular da ação penal. E é um direito subjetivo que ele pode utilizar. Nós vamos ver que o Ministério Público, ele é regido pela obrigatoriedade. Então é um direito que o Ministério Público ele vai ter que utilizar. Já o ofendido, ele é regido pelo princípio não da obrigatoriedade, e sim pela oportunidade. Se o ofendido quiser, ele pode utilizar esse direito. Ele não é obrigado a utilizar esse direito. Turma, é um direito público. O que é que significa dizer que é um direito público? O direito público é aquele onde prepondera o interesse coletivo e não o interesse privado. Então é um direito público, primeiro, porque ele prepondera o interesse coletivo e não o interesse privado. E segundo, porque quando se exerce o direito de ação penal, é você requerendo uma providência por parte do Estado juiz. Então, quando você exerce seu direito à ação penal, é você querendo uma providência do Estado juiz. E é exatamente, então, você requerendo uma providência de direito público, uma providência de direito público, uma providência de natureza pública, daí porque é de direito público. E, finalmente, pessoal, é direito abstrato exatamente porque ele não se confunde com direito ele não se confunde com o direito material. Professor, não entendi. O que é que isso significa? Significa, pessoal, dizer que é direito abstrato, significa que, assim como não independe do resultado do processo, como a gente viu a característica dele de autonomia, ele é independente também do direito material. Professor, não estou entendendo. Turma, é o seguinte, o direito material, são os crimes. Então, matar alguém. Quem matar alguém, pena, homicídio simples, 6 a 20 anos. Dizer, então, que é um direito abstrato, significa dizer, além de ele independer do resultado final do processo, significa que ele independe também do direito material, do direito que foi colocado. Ou seja, o direito material, que são os crimes, eles não vinculam o direito de ação. Ele é independente, ou seja, é um direito processual, digamos assim. Então essa característica de direito abstrato, ela se confunde muito com o fato de ser um direito autônomo. Então, o fato de ser direito autônomo e abstrato significa dizer que independe do resultado final do processo e significa dizer que tem uma certa independência, tem uma certa autonomia do direito material. E o direito material é exatamente os crimes que são previstos. Então a ação penal, ela é independente dos crimes que são previstos. Ou seja, como o direito de ação penal independe do resultado final do processo, independe se eu sou condenado ou sou inocente, o direito à ação penal, ela independe do crime. Independe se no final o juiz chegou à conclusão se o crime aconteceu ou não. Se o juiz, no final do processo, tiver chegado à conclusão que o crime não aconteceu, significa que não houve o direito material, mas houve o direito processual, o direito à ação penal. Beleza, essas características elas não caem muito em direito processual penal e nem nas questões de penal. Eu trouxe mesmo só a título de elucidação para vocês e também porque pode cair em eventual prova de direito processual civil. E quais são as condições da ação penal? Condições da ação penal também é uma matéria que você estuda em processo civil, porque geralmente é o professor de processo civil
que vai trabalhar acerca da teoria geral do processo. E quando a gente vê a teoria geral do processo, é que a gente vai estudar o conceito da ação penal, as características e as condições da ação. E eu vou falar para vocês as condições da ação penal. Lógico que vou. E só para você memorizar, eu queria que você lembrasse de uma historinha. E a historinha é a seguinte. Você sabe que no mundo de hoje, todo mundo está muito ligado ao corpo, né? Ao físico. Infelizmente ou felizmente, né? Até por conta da saúde, tudo é muito físico. E às vezes eu encontro com as alunas que são magras, pobre coitada. E elas chegam para mim e dizem assim, professor, eu vou fazer uma lipo. Aí eu digo, minha filha, você vai fazer uma lipo? Aí ela, professor, porque sem lipo não tem condição. Aí eu digo, realmente, sem lipo não tem condição da ação penal, não. Por quê? Porque as condições da ação são exatamente lipo, que significa legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Então veja, as condições da ação penal e de qualquer outra ação é exatamente lipo. E o que é que significa lipo? Lipo significa a legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Como assim, professor? Turma, a condição para o exercício da ação penal é que seja uma parte legítima. Professor, como assim parte legítima? Nós vamos estudar que os legitimados para ingressar com a ação penal pública são os membros do Ministério Público. E se for uma ação penal privada, é exatamente o ofendido como regra. Se o crime é de ação penal privada, que é o ofendido que tem legitimidade para entrar, como por exemplo, injúria, calúnia e difamação, que são crimes que estão no 138, 139 e 140 respectivamente do Código Penal, calúnia, injúria e difamação, 138, 139 e 140 do Código Penal, via de regra são crimes de ação penal privada. Isso significa que quem tem legitimidade para ingressar com a ação penal para processar alguém que tenha cometido um desses crimes é o ofendido, como regra. Aí vamos supor que eu fui ofendido. Me esculhambaram, então foi a Maria, chamaram a Maria de Maria, você é vagabunda. A Maria ficou muito doida. O Ministério Público viu isso e processou o cara que chamou a Maria de piranha, de pirangueira, de vagabunda, processou o cara. O Ministério Público tem legitimidade nesse caso? O Ministério Público não tem legitimidade nesse caso. Então, falta condição da ação nesse meu exemplo. Falta, por exemplo, legitimidade de parte. Interesse de agir. Turma, a ação penal ela existe exatamente para saber se alguém é inocente ou é culpado por determinado crime. E se ele for culpado, a ação penal ela existe para que seja aplicada a pena àquele indivíduo. Então a ação penal ela vai existir para saber se alguém é culpado ou é inocente por algum crime e se alguém for culpado, se vai aplicar a pena a esse indivíduo que foi culpado. Então o interesse de agir é exatamente quando se existe crime, quando existe ainda a punibilidade do agente, aí tem interesse de agir. Então se representa o interesse de agir quando se quer descobrir a ocorrência de um crime e se alguém é culpado ou inocente por esse crime. E quando se pode punir essa pessoa? Professor, não entendi. O nosso próximo módulo é sobre extinção da punibilidade. Nosso próximo módulo é sobre extinção da punibilidade. E eu vou começar o módulo dizendo assim, turma, a gente viu o conceito analítico ou estrutural de crime. Pelo conceito analítico ou estrutural de crime, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, para que tenha crime, tem que ter um fato típico, tem que ter antijuridicidade, tem que ter culpabilidade. Agora, eu posso cometer crime e não ser punido. Basta que a minha punibilidade esteja extinta.
E as causas de extinção da punibilidade, elas estão exemplificativamente no artigo 107 do Código Penal. As causas de extinção da punibilidade estão exemplificativamente no artigo 107 do Código Penal. Então imagina, pessoal, que lá no artigo 107 tem, por exemplo, lá tem a morte do agente, extingue a punibilidade, a morte, a anistia, a graça, o indulto, a prescrição. Imagina que eu cometi um crime há 30 anos atrás. Eu não, né, que eu tenho menos que isso, mas assim, imagina que alguém com 60 anos de idade cometeu um crime há 30 anos atrás e esse crime já está prescrito. Prescrição é uma das nossas matérias. E esse crime já está prescrito. Adianta processar aquele indivíduo se no final, mesmo que ele seja culpado, o juiz não vai poder aplicar a pena a ele? Por quê, professor? Porque se o crime está prescrito, extinguiu a punibilidade. E se extinguiu a punibilidade, significa que aquele indivíduo não pode mais ser punido. Em outras palavras, para que, pessoal, se tem extinção da punibilidade, para que processar o indivíduo? Para se no final descobrir se ele é culpado, por exemplo, não poder fazer nada contra ele. Falta, então, interesse de agir. Então, o interesse de agir, ele vai faltar, não vai existir, quando, por exemplo, não tem mais extinção da punibilidade, quando não tem crime a ser apurado, quando não tem alguém a ser imputado determinado fato criminoso. Então, falta interesse de agir. E, finalmente, pessoal, a possibilidade jurídica do pedido. Aqui o nome já está dizendo. Possibilidade jurídica do pedido significa dizer que você tem que pedir que na ação penal se tem que fazer um pedido que seja juridicamente possível. Como, por exemplo, você não pode, mataram o meu irmão, mataram o irmão da Joana. Pode, pessoal, a Joana entrar no processo dizendo eu condene, juiz, o fulaninho que matou meu irmão a ressuscitá-lo? Não pode, porque falta possibilidade jurídica do pedido. Pode pedir para o cara ser condenado, pode pedir para o cara uma indenização, mas pedir para o cara ressuscitar o indivíduo que foi morto, aí já não pode, não basta. Não pode, né? Falta possibilidade jurídica do pedido. E aí, pessoal, a doutrina penalista, ela, além dessas 3 condições da ação, ela traz mais uma, que é exatamente, a condição da ação penal é exatamente a justa causa. Então, além dessas 3, existe mais uma 4ª condição da ação penal, que é a justa causa. Para ter ação penal, precisa ter justa causa. Professor, e o que significa justa causa? E aí é uma coisa que o teu professor até de processo penal vai te explicar melhor. Para que serve o inquérito policial? O inquérito policial, ele serve para buscar a PEC e a ISA. Professor, e quem são essa tal de PEC e quem são essa tal de ISA? Quem é a PEC e a ISA? Turma, PEC significa prova da existência do crime. PEC significa prova da existência do crime, também conhecida pelos processualistas como prova da materialidade delitiva. Então, PEC significa prova da existência do crime, também conhecida pelos processualistas como prova da materialidade delitiva. PEC é prova que o crime aconteceu. PEC é prova que o crime aconteceu. E o que é ISA? ISA são indícios suficientes de autoria. Indícios suficientes de autoria. Então, PEC é prova da existência de crime e a ISA significa indício suficiente de autoria. O teu professor de processo penal, ele vai falar assim, turma, o inquérito policial, ele serve para dar justa causa à ação penal. Serve para elucidar o crime, ou seja, serve para trazer a PEC e a ISA. E o que é justa causa que teu professor de processo penal está conversando? Justa causa que o professor de processo penal está conversando é exatamente essa justa causa como condição da ação. Ou seja, o juiz, turma, quando ele pega uma ação penal, vamos supor que isso aqui seja uma petição inicial de uma ação penal, que pode ser uma denúncia ou uma queixa, como a gente vai ver. Isso aqui é um documento que alguém escreveu aqui que eu cometi um crime e quer que eu seja punido. Aí o juiz, ao pegar essa petição, o juiz vai analisar se junto com a petição vieram documentos que provem a PEC e a ISA.
Porque o juiz não vai receber essa acusação contra mim e mandar um oficial de justiça ir lá em casa dizendo que eu estou sendo processado por um crime só porque alguém escreveu isso no papel, não. E um oficial de justiça na tua casa dizendo que você está sendo processado por um crime é algo muito sério, pessoal. O juiz, então, só recebe aquela acusação e determina que o oficial de justiça vá na casa do indivíduo e fale que ele está sendo processado por um crime, se ele notar que junto com aquela ação, junto com aqueles papéis, com aquela acusação, vieram documentos que provem a PEC e a ISA. Então o juiz ele vai pegar a acusação e vai olhar, opa, veio o inquérito policial provando que o crime aconteceu e dando indício suficiente de autoria, que são mínimos de indícios que liguem o autor do crime ao crime. Então, indício suficiente de autoria é o mínimo de indício, pelo menos, que liguem aquele acusado ao crime. Então, o juiz só recebe se a ação penal, a acusação, se tiver justa causa. E ter justa causa é exatamente ter elementos que comprovem a PEC, a prova da existência do crime, e a ISA, que são indícios suficientes de autoria. Só lembrando, só para ratificar, porque eu sei que alguns devem estar pensando isso, o inquérito policial ele é uma peça dispensável, tá? Ou seja, não se faz necessário que toda acusação tenha inquérito policial. Mas o inquérito policial ele só vai ser dispensável caso o órgão acusatório, o Ministério Público ou o querelante, aquele que entra com queixa-crime, caso aquele que entre com acusação, ele traga provas por outro meio que o crime existiu e indício suficiente de autoria. Então, se o Ministério Público já tiver documentos que provem a PEC e a ISA, aí não precisa de inquérito policial. Mas se quem está entrando com a acusação não tem documentos que provem PEC e ISA, aí vai precisar do inquérito policial, exatamente para o inquérito policial provar a PEC e a ISA. Sob pena, se não houver justa causa para a ação penal, é uma causa que o juiz vai rejeitar aquela acusação. E o juiz vai rejeitar a acusação nos termos do artigo 395 do CPP. Lá no 395 do CPP, tem algumas hipóteses em que o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa, rejeitar a acusação. E lá no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, fala que se falta justa causa para a ação penal, que é exatamente faltar o mínimo de elementos que provem a PEC, a ISA, o juiz deve rejeitar a ação penal. Tudo bem? E agora a gente vai falar das espécies de ação penal. E nós temos duas espécies de ação penal. Nós temos as ações penais públicas e nós temos as ações penais privadas. Então nós temos duas espécies de ação penal. Nós temos as ações penais públicas e nós temos as ações penais privadas. Então nós temos as ações penais públicas e nós temos as ações penais privadas. A ação penal pública, ela sempre é iniciada pelo Ministério Público. E o Ministério Público, ele inicia a ação penal pública por uma petição inicial que a gente chama de denúncia. Por isso que quando aquelas novelas, ou mesmo a gente fala, vou te denunciar na delegacia, tá errado. Porque, tecnicamente falando, só quem faz denúncia é um membro do Ministério Público. E o Ministério Público ele faz a denúncia no Judiciário. Quando o Ministério Público, então, processa alguém, ele faz uma petição inicial, faz um documento, dizendo que eu, Sigem, cometi um crime de ação penal pública. E entrega esse documento no Judiciário. Ele, então, fez uma denúncia. E eu falei para vocês que sempre quem ajuiza as ações penais públicas é o Ministério Público, exatamente porque o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, diz que o Ministério Público ele é o titular das ações penais públicas.
Então, o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, ele fala que o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Então, sempre quem ajuiza as ações penais públicas é o Ministério Público, e ele assim o faz por meio de uma petição inicial que a gente chama de denúncia. Já as ações penais privadas, elas são de titularidades como regra do ofendido, da vítima, e não sempre regra. Você vai entender comigo isso depois, quando eu falar das ações penais privadas propriamente dita, ou exclusivas. Então, as ações penais privadas, elas, regras, são de titularidades do ofendido. E dizer que é de titularidade do ofendido significa dizer que é o ofendido que tem a legitimidade para entrar com a ação penal privada. E ele assim o faz por meio de uma queixa, a chamada queixa-crime. Ele assim o faz por meio de uma queixa, a chamada queixa-crime. Então, perfeito. Então, professor, quer dizer que quando eu digo que vou fazer uma queixa na delegacia, eu também estou errado? Exatamente. Quando você diz que vai fazer uma queixa na delegacia, está errado. Porque queixa é a petição inicial da vítima processando alguém por um crime de ação penal privada. E a queixa a gente não faz na delegacia. Tanto a denúncia como a queixa nós fazemos no judiciário. A gente entrega essa petição inicial, que pode ser a denúncia no caso das ações penais públicas, ou a queixa no caso das ações penais privadas, a gente entrega essa petição inicial no Ministério Público. E aí nós temos dois tipos de ação penal pública. Nós temos as ações penais públicas incondicionada e nós temos as ações penais públicas condicionadas. Nós temos as ações penais públicas incondicionada e as ações penais públicas condicionada. Mesmo sem eu ter falado, você já deve perceber que a ação penal pública incondicionada significa que não existe nenhuma condição para o exercício dela. Exatamente, que é até a regra. Então a regra é que todos os crimes são de ação penal privada. Mas antes de eu aprofundar um pouquinho sobre as ações penais privadas, a regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. Eu escrevi uma coisa e falei outra. Mas é como eu sempre digo, os seres homens, os homens, eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu fico morto de feliz porque eu já falo e escrevo, mas às vezes dá esse tilt. A regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. E agora, as ações penais públicas, elas também podem ser condicionadas. Condicionada ao quê, professor? A duas coisas. Ou vai ser condicionada à representação do ofendido, ou vai ser condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal, ou do seu representante legal, ou vai ser condicionada à requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça. Então veja, as ações penais são públicas ou são privadas? A ação penal pública tem duas espécies, as públicas incondicionadas e as públicas condicionadas. E vai ser pública condicionada ou a representação do ofendido ou do seu representante legal, ou a requisição do ministro da Justiça, ou a requisição do ministro da Justiça. Já as ações penais privadas, elas são de três espécies. Vou logo colocar, porque eu já estou acabando a aula, para não começar a falar de pública incondicionada e parar no meio do caminho. As ações penais privadas, elas são... Ah, mas falta só um minuto? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou acabar a aula por aqui. Próxima aula eu falo de ação penal pública incondicionada, condicionada, e a gente depois disso fala das espécies de ação penal privada. Turma, fiquem com Deus, tudo de bom.